Nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre por que o ecossistema do Hadoop, né? Por que hoje muito se fala em Hadoop, em HDFS, em MapReduce, em Spark e outras ferramentas a mais, que são ferramentas que se encaixam perfeitamente em uma das camadas de um pipeline de dados, seja na ingestão dos dados, no armazenamento dos dados e no processamento dos dados, além de outras camadas adicionais como análise de dados propriamente dita e também camada de mensagens. Entenda que nós vivenciamos atualmente uma era que nós podemos denominar a era da informação, na qual volumes expressivos de dados são produzidos pelas mais diversas organizações e estruturas de sistemas, nesse caso alcançando dimensões que superam com facilidade petabytes diários. Diante de tal contexto, né, e cada vez mais presente então o movimento do Big Data, que ele tem algumas vertentes, sobretudo a vertente do volume, que tem a ver com o tamanho dos dados, vem então à mente uma determinada reflexão. Que ferramentas, que tipo de abordagens você vai utilizar para armazenar esses dados? E aí vem uma outra pergunta: tais ferramentas ou tais abordagens conseguem conferir uma escalabilidade nos seus dados, sim ou não? Porque uma certeza que a gente tem é que o movimento do Big Data ele é um movimento que não tem retorno. Você não tem como mais retroagir diante de como era, por exemplo, alguns anos atrás. Na verdade, o que a gente tem, na verdade, é que dá perspectivas de progressão diária, progressão exponencial. Porque a cada dia você e eu utilizamos a internet, você e eu trafegamos dados em nossos celulares. Você utiliza algumas soluções de internet das coisas, eu também. Cada um de nós estamos mais dependente a cada dia da tecnologia. E essas tecnologias elas vão propagar dados aí diretamente na internet como um todo, e esses dados devem ser armazenados em algum lugar, em alguma estrutura, utilizando alguma abordagem. E por sua vez, você não vai deixar simplesmente ele armazenado no local. Esse dado ele deve ser processado posteriormente para que assim você consiga extrair alguma informação, algum insight que possa realmente agregar valor para a organização. Então, diante dessa perspectiva, aí você tem aquela reflexão, né? Onde você vai armazenar, onde você vai processar. E essas ferramentas que serão utilizadas, elas conferem, acima de tudo, escalabilidade para a tua solução, elas conferem também tolerância a falhas, que é uma outra característica muito importante aqui também no contexto de Big Data e no contexto de soluções cada vez mais orientadas a dados. Então, diante dessas reflexões, as pessoas e empresas foram começando a realizar pesquisas, foram começando a investir cada vez mais na área de dados. E aí, você pode imaginar que uma dessas pesquisas, né, um desses achados aí foi exatamente a tecnologia do Hadoop. Que a gente vai falar mais em detalhes nas aulas posteriores. E aí não foi só o Hadoop, né? Vieram outras ferramentas também que se interoperavam muito bem com o Hadoop, e aí então foi chamado então esse ecossistema Hadoop. Passaram a ver como o Hadoop como apenas uma tecnologia e começaram a ver ele como um ecossistema, uma plataforma. Eu faço até uma comparação com a linguagem Java. A linguagem Java, quando ela começou, ela era simplesmente uma tecnologia. Era uma linguagem de programação. Era uma linguagem de programação especificamente ali para desktop, Java SE. Aí depois veio a implementação para web, Java EE. Depois veio a implementação para dispositivo móvel, que no tempo não tinha sistemas operacionais Android, iOS como nós temos hoje. E no tempo então recebeu o nome de Java ME. E aí, diante disso, a linguagem Java foi crescendo cada vez mais. Todo mundo, todo programador queria estudar Java, queria trabalhar com Java, porque Java, na época, era a grande linguagem, a linguagem bam bam bam, todo mundo desenvolvia com ela. E aí, diante disso, então, foram surgindo novas bibliotecas, frameworks, utilitários ali da linguagem Java que foram potencializando cada vez mais essa linguagem de programação. E aí, quando a gente faz um comparativo daquela época para hoje, a gente vê que
hoje quando se fala em Java, você não pensa só mais em uma linguagem de programação, você pensa numa plataforma. É tanto que você tem lá o kit de desenvolvimento, você tem as ferramentas para executar aplicações em Java, você tem o JDK, o JRE. Então o Java ele passou de uma linguagem para uma plataforma. Isso não se deu da noite para o dia, foram anos e anos ali de produtividade, anos e anos em que na prática aquela linguagem de programação ela serviu para construir diversos aplicativos, diversas soluções também, inclusive até mesmo soluções em dados também. E aí então aquela linguagem de programação que ela não deixou de ser linguagem, só que hoje ela é vista como uma plataforma. O mesmo ocorreu também com o Hadoop. O Hadoop ele começou com uma tecnologia que focava-se basicamente no armazenamento e processamento dos dados, mas à medida que as empresas, especialmente, viram um potencial muito grande nessa tecnologia, foram agregando novas ferramentas que interoperavam, ou seja, que eram capazes de comunicar com o Hadoop, e aí virou então uma plataforma, né? E aí hoje muito se fala então nesse ecossistema do Hadoop, que é nosso objetivo aqui no curso detalhar mais o que ele significa, quais ferramentas estão associadas aí quando a gente fala do ecossistema do Hadoop. Então, voltando aqui para a nossa motivação, esse volume de dados que aumenta cada vez mais, ele é oriundo, é consequente das diversas fontes de dados, como por exemplo, medição coletada por sensores, histórico de serviço oferecido por sistemas web, variados conteúdos que são produzidos pelos usuários em redes sociais, acesso à base de dados de imagem, mapas e tudo que você imaginar na internet. Saiba que os dados eles não são descartados. Muitos dos dados que você propaga atualmente diariamente na internet, eles são utilizados para algum objetivo. Diante disso, então, você tem o volume, o tamanho do Big Data, né? O tamanho dessa proporção de dados que aumenta cada vez mais. E para motivar esse crescimento dos dados, você tem a variedade. Ou seja, por que realmente é uma grande quantidade de dados? Porque são dados vindo de várias fontes diferentes, diversos aplicativos diferentes, de vários lugares diferentes, de vários contextos, várias plataformas diferentes, várias tecnologias diferentes. Então, me permite até mesmo fazer uma associação aqui de Big Data, então da área de Big Data, né? Ou seja, as soluções em Big Data com a computação ou sistemas distribuídos. São duas áreas que, ao meu ver, elas se integram muito bem, e tanto que o Hadoop ele tem um pé na implementação de soluções em Big Data, mas ele tem um pé também no que tange a sistemas distribuídos. Inclusive, quando você estuda sobre sistema distribuído, um excelente exemplo que você tem para lidar, para mostrar na prática como funciona um sistema distribuído é o próprio Hadoop. Então, tais fontes heterogêneas elas produzem uma quantidade de dados acima da capacidade que normalmente operariam e requerem novas abordagens, sobretudo no armazenamento e processamento de dados de forma distribuída. Então, é uma outra perspectiva. Além disso, eu até não falei ainda, posso citar aqui também, no que tange a forma como os dados são apresentados. Até então, se você parar para imaginar em alguns anos anteriores, você tinha os dados basicamente em banco de dados relacional. Quando se falava, esse dado aqui ele está armazenado aonde? Você nem pensava direito. Você respondia, está armazenado em bancos de dados. E aí se te perguntasse de forma mais detalhadamente, você ia dizer que era banco de dados relacional. Aí você poderia inferir ou tentar adivinhar qual era o sistema de gerenciamento de banco de dados. Se era MySQL, PostgreSQL, Oracle e dentre outros SGBDs existentes no mercado. Hoje em dia, você não tem como mais responder uma pergunta como essa, porque hoje em dia o formato dos dados modificou-se bastante. Então não era que no tempo não tinha esse formato de dado, no tempo não tinha, na verdade era ferramenta e tecnologia capaz de armazenar aqueles dados. Isso eu estou me referindo então à forma como os dados são apresentados aqui no que tange a ele ser estruturado, semi-estruturado ou não estruturado. E aí quando a gente pensa então no cenário de Big Data, em sua essência,
boa parte dos dados serão dados não estruturados, ou seja, você não tem uma estrutura prévia para esses dados. Você não tem uma linguagem de definição desses dados aqui, porque realmente não há como ter uma estrutura prévia para cada um desses dados aqui. E aí, diante disso, então você já não aproveita os bancos de dados relacionais, porque eles não se encaixam nesse segmento aqui. Primeiro, porque eles precisam de uma estrutura. Segundo, porque dados não estruturados, como crescem bastante e vêm de várias fontes, devem ter escalabilidade. E banco de dados relacional também não consegue lidar bem com essa característica. E aí então você tem a premissa de surgir uma nova perspectiva no que tange ao armazenamento de dados, que aí quando surge então o banco de dados no SQL. E aí o banco de dados no SQL ele vem trazendo 4 abordagens diferentes: a orientação a chave e valor, orientação a documentos, orientação a grafo e orientação à família de colunas. Se você talvez não está entendendo essa parte de banco de dados no SQL, convido você também a dar uma assistida aqui em um curso que nós produzimos anteriormente para a plataforma Prova de TI, onde nós detalhamos como funciona na prática os bancos de dados no SQL. Eles vão te ajudar aqui também para você entender o contexto e a motivação que estou passando para você nessa aula. E foi exatamente nesse momento que os bancos de dados no SQL eles vieram para o mercado e eles buscaram resolver esse tipo de problema, a escalabilidade e trabalhando com dados não estruturados, que basicamente é a essência do Big Data. Então a segunda motivação é exatamente o Big Data. E aí, analisando especificamente aqui os 3Vs, na verdade, algumas abordagens dizem que são 4V, outras que dizem que são 5, mas se você pegar os 4Vs, você teria a variedade, velocidade, volume e veracidade. Agora, no que tange a tecnologias que serão utilizadas no Big Data, você deve utilizar o tripé. Esse tripé é formado pela variedade, velocidade e pelo volume. Então, começando pelo volume, que ele seria a medida mais perceptível do Big Data, o volume está associado ao tamanho dos dados. Então, o tamanho dos dados atualmente na casa dos terabytes, zettabytes, petabytes e por aí vai. Então, é um tamanho cada vez mais insano dos dados, porque são dados vindo de diferentes fontes e diferentes formatos também. Tem uma imagem, você pode pesquisar depois na internet. Você coloca mais ou menos assim, Big Data em 1 minuto, né? Ou em 2 minutos. Você vai ver a quantidade de dados que são propagados em 1 minuto apenas ali, no que tange ao contexto de Big Data. Então, isso em 1 minuto. Imagina aí você pegando um dia, pegando uma semana, um mês, um ano, né? Então, é uma quantidade de dados basicamente insana. E para você lidar com esse tipo de dado aí, seja no armazenamento e no processamento, você precisa de tecnologia que suporte o Big Data. Aí você vem para a variedade. A variedade no sentido de que agora a gente vai ter banco de dados e vamos ter dados que sejam capazes, estruturas e tecnologias que sejam capazes de lidar com dados semi-estruturados e não estruturados. Aqui em dados estruturados a gente já tinha tecnologia para isso, a gente já tinha o Data Warehouse, já tínhamos o Datamart, já tínhamos outras tecnologias que atendiam bem esse escopo de dados estruturados. Agora, quando você vem para o Big Data, aí você tem agora a possibilidade de trabalhar com dados semi-estruturados e não estruturados. Então você não consegue reaproveitar aquelas abordagens e aquelas tecnologias que você utilizava anteriormente. Então daí mais uma vez você tem uma boa motivação pela qual pensar em novas abordagens no armazenamento e no processamento dos dados. E além disso você tem a velocidade. Se não bastasse isso, atualmente é cada vez mais comum você ter diversas estratégias no processamento de dados, seja em dados que venham em grande quantidade, dados em lote, ou seja em dados que passa ali por uma janela quase que em tempo real, que a gente chama near real time, que seria dados em streaming. Então você tem também essa tarefa entre ter diversas abordagens na velocidade, ou seja, no processamento dos dados. E mais uma vez, é um outro motivo pela qual você deve pensar
em novas abordagens no armazenamento e no processamento dos dados, especialmente de forma distribuída. Se você não se convenceu ainda sobre essa motivação, eu trago aqui 3 características pelas quais as ferramentas que nós iremos mostrar aqui no curso, elas se tornaram capazes e se justificaram diante do contexto de Big Data. A primeira delas é a eficiência no custo. Não adianta nada você utilizar novas abordagens que dê conta de armazenar os dados e processar os dados no contexto de Big Data se você não conseguir escalar no contexto da eficiência do custo. Ou seja, cada vez que você quiser aumentar bastante o seu armazenamento e o seu processamento, você tiver que pagar muito, e aí você acaba não compensando porque você não vai ter o retorno sobre o investimento. Então, o que você encontra nessas ferramentas aqui que a gente vai apresentar é uma eficiência no custo. E aí, por isso que mostra então que essas ferramentas elas têm uma boa aceitação dentro do mercado. Além disso, você precisa também aderir a alguns conceitos e abordagens de sistemas distribuídos. Isso mesmo, sistemas distribuídos. E a segunda característica, eu faço questão de citar uma delas, que é a computação baseada em cluster. Quando nós pensamos em sistema distribuído, uma característica que a gente tem em mente é a escalabilidade. E você vai ouvir eu falando bastante essa palavra de escalabilidade. Eu quero aproveitar essa aula para combinar com você que sempre que eu falar sobre escalabilidade, entenda-se como a propriedade ou a característica pela qual o sistema é capaz de escalar diante das demandas que se escalam, né? Ou seja, quando a gente fala de dados, saiba que sempre vai haver espaço para uma grande escalabilidade, porque na perspectiva dos volumes aqui, do tamanho do Big Data, a tendência é que esse tamanho aumente cada vez mais. Ou seja, há uma perspectiva muito grande para escalabilidade no que tange a dados. E quando a gente fala então em tecnologia de armazenamento e processamento, a gente tem que ter também uma perspectiva de escalabilidade também. Mas como que a gente consegue isso? Lá em sistemas distribuídos a gente tem duas perspectivas de escalabilidade. Você pode escalar horizontalmente e verticalmente. Quando você escala verticalmente, é pensando num caso em que você tem um supercomputador e aí você vai aumentar o poder de fogo daquele supercomputador, ou seja, aumentar os recursos computacionais daquele supercomputador. Acontece que se em algum momento acontecer algum problema ali naquele supercomputador, você não vai ter como resolver aquele problema senão tendo que parar todos os serviços e dar manutenção naquela máquina. Por isso que a escalabilidade vertical ela é interessante, porém ela não é a estratégia mais viável no que tange a sistemas distribuídos em relação à escalabilidade. A outra escalabilidade, por consequência, é a escalabilidade almejada, porque ela trata da escalabilidade horizontal, onde você tem um modelo de computação baseado em cluster, onde vários computadores juntam entre si em forma de um nó. Então a gente chama novos computadores, seriam nós ali que você vai adicionando, e se em algum momento um dos computadores ou um daqueles nós falharem, os demais computadores ou demais nós, eles vão dar conta da requisição. E quando a gente fala, por exemplo, de uma das ferramentas principais como o Hadoop, a gente tem que o Hadoop ele é totalmente baseado, instalado e configurado, orientado a cluster de computadores. Então é por isso que é uma ferramenta que tem uma boa aceitação, porque além de eficiente no seu custo, ela também permite trabalhar em cluster de computadores e assim fornecendo soluções de escalabilidade. E se não bastasse isso, né, você tem que pensar também na tolerância a falhas. Então, aquele supercomputador que você tinha, podemos dizer que ele fornecia sim escalabilidade. Mas por outro lado, a gente diz que ele não tinha tolerância a falhas, porque quando dava algum erro, algum tipo de problema ali naquele computador, você tinha que parar todos os serviços, tinha que desligar a máquina e tinha que dar manutenção naquela máquina. Ou seja, não tinha tolerância a falhas ali. Agora, no modelo de cluster de computadores, quando um nó falha, o que acontece? Os demais nós eles se juntam e vão continuar a tomar o processamento e o armazenamento dos dados que você tem. Então, nesse caso, você tem tolerância a falhas. Então, essas foram as características
que são características importantes pelas quais você deve pensar em uma nova abordagem no que tange ao armazenamento e também ao processamento dos dados.